Olá, espero que tu estejas bem. Hoje a gente vai conversar sobre a Lei Maria da Penha, tá? Então, é uma lei de suma importância, a Lei 8.340 de 2006, que tem várias mudanças, inclusive entre 2025, né? Aí 2026, com algumas mudanças no âmbito doutrinário, inclusive, a respeito da importância e do peso, né, e da necessidade de fazer a concretização efetiva dessa legislação. Essa legislação vai falar que toda mulher, independente de classe, de raça, de etnia, orientação sexual, né, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza de todos os direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana, né? Sendo assegurado, então, a oportunidade e a facilidade para viver sem violência, né? Preservando a sua saúde física, mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. O que acontece? Essa legislação, ela tem um braço, né, dos direitos humanos, ela vai visar proteger o cuidado e a proteção, né, contra todas as formas de violência, então, contra a mulher. É assegurado às mulheres, então, em condições, né, para que exercitem plenamente a garantia dos seus direitos, à vida, à saúde, à segurança, ao trabalho, à educação, à cultura, né, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, cidadania, liberdade, enfim, todos os direitos sociais aí inerentes ao ser humano. Cabe lembrar para ti que o poder público deve desenvolver políticas que visem garantir, né, então, os direitos humanos das mulheres, no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de dar segurança, de resguardá-las de todo tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E a família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para efetivar o exercício desses direitos, né? Então, aqui a lei vai dizer que não cabe só ao poder público, mas a sociedade, a família, de forma conjunta, favorecer, então, a efetividade e a concretização dessa lei. Nessa lei, pessoal, é entendido, então, né, que a interpretação deve se dar no sentido de que os fins sociais são considerados, né, para que elas se destinem às condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica. E aí, pessoal, a lei vai falar que a violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela qualquer ação ou omissão que é baseada no gênero e que possa lhe causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou até mesmo patrimonial. Em que âmbitos, Karina? No âmbito da unidade doméstica, né? Compreendida ali o convívio permanente com pessoas, com ou sem vínculo familiar, né? Inclusive aquelas que ocorrem de forma esporádica, no âmbito da família, compreendida a comunidade, né, formada pelos indivíduos que se consideram aparentados ou unidos, né, por laços naturais, que tenham afinidade ou por vontade expressa. E, por fim, as relações íntimas de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, e aqui fica um importante detalhe, que é independentemente de coabitação. As relações pessoais independem aqui de orientação sexual e a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das violações aí aos direitos humanos, como eu já tinha te comentado lá no início. Quais são as formas de violência, então, relacionadas contra a mulher? Violência física, que é aquela que mexe, né, que ofende a integridade da saúde, então, corporal, integridade, né, e a saúde corporal da mulher. A psicológica, pessoal, está ligada ao dano emocional, à diminuição da autoestima, à humilhação, à manipulação, o isolamento, né, aquela questão possessiva da vigilância constante, e isso vai causar prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. Já a violência sexual está ligada, né, a constranger ali, a presenciar situações que não deseja, manter ou participar de relações sexuais não desejadas, ameaça, coação, uso da força, impedir a utilização de métodos contraceptivos também está dentro dessa violência sexual, ou forçar o matrimônio, né, também está aqui. Chantagem, suborno, manipulação também estão incluídos dentro dessa violência sexual.
E aí nós temos a violência patrimonial, que é aquela que envolve, né, retenção, subtração, destruição de bens, seja parcial, seja total, de documentos, bens de trabalho, instrumentos, né, de trabalho, valores relativos a recursos econômicos, incluindo aqueles destinados a satisfazer as necessidades da própria mulher. A violência moral é aquela que envolve a injúria, a calúnia e a difamação, que eu vou fazer um vídeo aí explicando só essas 3 modalidades. E nós temos também uma outra modalidade de violência que é importante, né, que você conheça, que você fique atento, porque é a violência chamada vicária, né, vicária, que é, então, diretamente ligado a um terceiro, certo? Então, ela advém de alguns pensamentos e alguns estudos relacionados à alienação parental, é um mecanismo de tortura psicológica, né, que se dá nos filhos, que se aplicam aos filhos ou a terceiros, né, que a mulher está próxima, e essa violência vicária tem como base, então, o abusador, que é essa pessoa, o agressor, né, que está, então, relacionado a utilizar um terceiro, principalmente as crianças, para machucar a própria mãe, né, valendo-se essa violência, então, psicológica, causando danos emocionais, né, duradouros, até mesmo bastante graves. E nessa modalidade, o agressor, então, ele utiliza vítimas, né, assim como suas mães, utilizando para difamar, diminuir, né, fazendo manipulações de sentimento e prejudicando relacionamentos. Essa que é, então, a violência vicária, tá? Então, aqui a gente também, depois, se for o caso, a gente faz um outro vídeo falando um pouco mais também sobre só essa modalidade de violência, que é uma modalidade de violência que vem também com bastante força agora dentro da caracterização de algumas situações que imperam em razão da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, né, ela vai falar sobre medidas integradas de prevenção para garantir estudos, pesquisas, né, implementação de atendimento policial especializado para a mulher, né, as delegacias de atendimento à mulher, a realização de campanhas educativas, celebração de convênios, capacitação das polícias, né, e dos profissionais pertencentes aos órgãos da área pública para garantir, né, a melhor capacitação e melhor atendimento destes casos. Programas, né, educacionais e destacar nos currículos escolares de todos os níveis de ensino também, né, esse conteúdo relacionado aos direitos humanos. Essa mulher, pessoal, ela tem, então, ela vai, a partir da Lei Maria da Penha, né, ela vai ter caracterizado aí algumas caracterizações, algumas garantias. Então, quando ocorre e ela busca, né, esse socorro, enfim, ela vai ter aí, então, uma assistência. E essa assistência, ela está ligada ao Sistema Único de Saúde, o SUS, ao Sistema Único de Segurança Pública, né, e também ao sistema, então, da Lei Orgânica da assistência social, que visa o quê, né? A promoção de políticas públicas de proteção para com a mulher, ok? Entre elas está, né, que a mulher em situação de violência doméstica familiar seja cadastrada, né, seja incluída em programas de assistência social, tanto do governo federal, estadual quanto municipal, isso que é uma determinação judicial, pode vir por determinação judicial. Da mesma forma que o juiz vai assegurar à mulher em situação de violência, né, acesso prioritário à remoção enquanto servidora pública, integrante da administração direta e indireta, a manutenção do seu vínculo trabalhista quando necessário, né, e o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, e o encaminhamento à assistência jurídica quando for o caso de ação de separação judicial, né, o divórcio, a anulação do casamento ou a dissolução da união estável. Lembrando que aqui tem algumas peculiaridades que o encaminhamento diretamente pela Lei Maria da Penha, né, que é a medida protetiva, vai lançar o mínimo organizacional, que é a regulamentação de visitas, o pagamento de alimentos, né, com quem vai ficar guarda naquele momento de urgência, mas outras questões vão ser resolvidas no âmbito das varas de família. A assistência à mulher, pessoal, em situação
de violência familiar, vai compreender o acesso a benefícios decorrentes, né, do sistema, então, de saúde em relação às doenças sexualmente transmissíveis, à AIDS, né, a violência, então, aí física, sexual, psicológica ou patrimonial, né, vai ficar o agressor, né, obrigado a ressarcir todos os danos causados e, inclusive, ressarcir o SUS, né, de acordo, então, com a tabela SUS sobre os gastos e os danos que foram sanados, né, para auxiliar essa mulher no tratamento, né, então, aí, das situações de violência, ok? A Lei Maria da Penha, ela tem muitas peculiaridades, ela é muito importante, né, então, ela vai falar sobre o atendimento pela autoridade policial, em que na iminência ou na prática da violência familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência deve adotar, então, as medidas legais cabíveis, né? Vai aí, então, buscar também vigiar o descumprimento, auxiliar a mulher, né, no acompanhamento do descumprimento da medida protetiva, né? É um direito da mulher também, né, ter o atendimento profissional ali, policial e pericial especializado, ininterrupto, né, prestado por servidores, isso que a lei vai deixar bem claro, preferencialmente do sexo feminino, né, e que devem ser previamente capacitados. Lembrando, pessoal, que a lei, desde 2017, prevê que a inquirição da mulher em situação de violência, né, quando se tratar de crime, tem que obedecer algumas diretrizes, como salvaguardar a sua integridade física, psíquica e emocional, né, buscar não revitimizar, né, então aí procurar não ter reviver, né, alguns aspectos que machucam a mulher, garantir que nenhuma hipótese a mulher em situação de violência e as testemunhas, né, tenham um contato direto com a pessoa investigada ou com pessoas a ela relacionadas, não revitimização, então, da depoente, como eu havia falado anteriormente, né, evitando, então, sucessivas inquirições, né, relembrar daqueles fatos, né, bem como questionamento sobre a sua vida privada, do tipo, mas por que tu não largou antes, né, isso não cabe ao profissional, né, o profissional tem que se dedicar naquele momento a resguardar e buscar auxiliar aquela mulher no âmbito da sua competência, tá bem? No atendimento à mulher em situação de violência, né, entre outras providências, deve-se garantir, então, a proteção policial, né, comunicando de imediato ao MP e ao judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital ou ao posto de saúde, ou até mesmo ao IML, para fazer perícia, análise, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes, né, para um lugar seguro, quando houver risco aí, então, de vida, e, se necessário, acompanhar a ofendida para retirar seus bens do local de ocorrência do domicílio ou do domicílio familiar. Isso são questões que a lei vai prever, além de informar a ofendida sobre os direitos, os serviços disponíveis, a assistência judiciária, né, para, então, o ajuizamento do divórcio, ou anulação do casamento, ou dissolução da união estável. E em todos os casos de violência, né, pessoal, para nós encerrarmos, então, hoje essa nossa breve análise sobre a Lei Maria da Penha, e depois eu volto para a gente conversar numa nova oportunidade sobre essa legislação que é bastante importante, a mulher, né, feito o registro da ocorrência, ela deve, então, ter, né, o apoio da autoridade policial, que vai adotar de imediato alguns procedimentos, sem prejuízo de outros que estão lá no Código de Processo Penal. Entre eles, ouvir a ofendida, lavrar a ocorrência, né, tomar a representação a termo, colher todas as provas, remeter no prazo de 48 horas, então, o expediente apartado ao juiz, para que o juiz, né, analise o pedido da ofendida em relação à medida protetiva de urgência, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito, requisitar outros exames periciais quando necessários, ouvir o agressor, ouvir as testemunhas e ordenar a identificação do agressor, e juntar esses documentos, bem como sua folha de antecedentes criminais aí, então, né, para verificar a existência de mandado de prisão, né, de registro de outras ocorrências policiais e até mesmo de reiteração da violência doméstica, certo? Essa ideia, né, de verificar que o agressor possui registro, né, de porte ou posse de arma de fogo, também é importante nesse primeiro momento, juntar aos autos se essa informação é existente, notificar, então, a ocorrência, né, ao responsável, então, pela concessão do registro ou até mesmo da emissão do porte de arma, e também
remeter em prazo legal o inquérito depois para o MP, para o juiz, para dar o andamento necessário. Esses são alguns pontos, né, primordiais ali para o conhecimento, tanto de quem está estudando a lei, né, de quem quer o conhecimento para a vida, e também daqueles que estão estudando, por exemplo, para concurso, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Pode deixar o teu comentário, né? Se inscreve lá nas nossas redes sociais para acompanhar também algumas atualizações, né? @professora Karina Artêncio lá no Instagram. E também pode se inscrever no canal, a gente fica bastante grato. Até uma próxima. Tchau, tchau.